Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? A palavra que eu tenho para você para esse dia está no livro de Ageu, capítulo 1, a partir do verso 4. Acaso é tempo de habitar-de-vos em casas apaineladas, enquanto essas casas permanecem em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Festivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Eu li o livro de Ageu, capítulo 1, a partir do verso 4. Nós precisamos entender o texto para que possamos entender a expressão profética do profeta Ageu. Então, por isso precisamos entender o texto. Deus levantou o profeta Ageu para que ele profetizasse para aquele povo. Deus levantou o profeta Ageu porque aquele povo estava em ruína. Aquele povo estava com o templo destruído. As cidades foram destruídas. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. Após as invasões nos templos, os templos vão ser destruídos. Não existia mais lugar para o povo adorar, não tinha mais lugar para o povo cultuar, e vai demorar algum tempo para que esses lugares, o templo fosse construído. Iria levar um tempo para que se construísse um outro templo, porque eles não conseguiam reerguer o templo, eles não conseguiam fazer uma segunda casa, como diz a Bíblia. A Bíblia relata sobre a primeira casa como o templo de Salomão, a primeira casa, e a Bíblia também relata sobre uma segunda casa. Então eles enxergavam o templo que era belo, eles enxergavam um templo feito de ouro, feito de bronze, feito de prata. Então eles olhavam para as condições que ele tinha e não via recurso, não tinha recurso. Eles achavam que não tinha, e na verdade não tinha recurso para construir um templo como era o templo de Salomão, que você sabe muito bem que é um templo que era feito com ouro, com prata, bronze, Era um templo muito bonito. Então eles, por falta de recurso, eles não conseguiriam fazer um templo igual era o templo de Salomão, o templo de Salomão. E as tribos estavam em extinções na época. Só sobraram os judeus, porque tudo isso por causa das invasões dos cativeiros babilônicos, dos persas que levaram o povo preso como escravo e tudo mais. Tudo isso após a morte do rei Salomão. As tribos se dividiram, tinham 12 tribos, 10 tribos foram para o norte e 2 tribos foram para o sul. Todas essas tribos se destruíram com o passar do tempo, todas essas tribos se destruíram com o passar dos anos. Só sobraram os remanescentes, que eram os judeus. Só sobraram eles. Então, tudo isso após um momento pós-guerra aí, o povo não tinha. Eles pensavam, não temos recurso, o povo não tinha recurso para reconstruir uma segunda casa. E por conta disso eles foram entrando num desânimo, num desgaste, deixaram Deus de lado, entraram num desânimo, aí não tinha forças de repente para adorar a Deus, não tinha um lugar para cultuar a Deus, não tinha um lugar para ofertar a Deus, para ofertar o seu louvor, o seu culto. Então eles começaram a deixar Deus de lado. Por quê? Porque se preocupavam em si próprio, se preocupavam com suas casas, se preocupavam com seus bens materiais, e aí Deus se ira. E estamos falando do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, todos bem sabem que na época
quando você ia cultuar, quando você ia adorar a Deus, você levava a sua oferta ao altar, você levava a tua oferta ao sumo sacerdote e ele entregava a sua adoração, entregava a sua oferta, a sua oferenda a Deus, a sua oferta a Deus. Então, não tinha um lugar para ser cultuado, não tinha um lugar mais para adorar, não tinha mais um templo para adorar. Então eles não mais cultuavam a Deus, não mais cultuavam a Deus porque não tinha um lugar onde o povo pudesse adorar. Então sem templo não tem culto, sem templo não tem adoração, sem templo não tem louvor, sem templo não tem oferta, sem templo não tem sacerdote, sem templo não tem sumo sacerdote. Então se o coração do povo não está em construir o templo, é porque o coração do povo não está em Deus. Eu quero que você entenda, se o povo, se você, se eu, nossos corações estamos apegados em bens materiais. Se eu estou apegado em dinheiro, o meu coração está voltado para o dinheiro. Se eu estou apegado em uma casa, o meu coração está voltado para uma casa. Se eu estou apegado no Senhor, o meu coração tem que estar voltado ao Senhor. Aí Deus começou a apertar aquele povo para ver se houvesse um despertamento, para ver se o povo despertava, porque o povo só desperta se tem algo ruim. Eu quero que você entenda. Às vezes nós só despertamos se acontece algo de ruim para as nossas vidas. Às vezes nós só despertamos se perdemos algo. Às vezes nós só despertamos se de repente tudo vai mal. Quando tudo vai bem, quando você tem seu dinheiro, quando você tem seu carro, né? Quando você vive a sua vida deliberadamente, gastando seus dinheiros, você nem sequer lembra de Deus. Mas quando as coisas ruins chegam até você, quando começa a te faltar, quando você começa a perder, aí você sim lembra de Deus. Enquanto está tudo bem, você não lembra de Deus. Mas quando você começa a perder, aí você lembra de Deus. É por isso que às vezes tem situações que Deus cria para ver se você o adora. Às vezes tem situações que Deus cria para ver se você lembra dele. Às vezes tem situações que Deus cria que é necessário ele criar para ver se você volta a adorar. Então Deus toca. Deus toca no que você mais gosta. Deus toca nos seus bens materiais, Deus toca na sua casa, Deus toca nas pessoas. E as pessoas na época estavam se preocupando em levantar suas próprias casas. As pessoas não estavam preocupadas em adorar a Deus, elas estavam preocupadas nos seus bens próprios. Mas não tem templo para adorar a Deus. Não estava preocupada em um templo para adorar a Deus. E Deus sempre guardou os judeus. Deus sempre guardou o seu povo. Mas eles não se preocupavam com as coisas de Deus. Em Mateus capítulo 6 diz: buscai primeiro as coisas do reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque em primeiro lugar é Deus e a sua justiça. Por isso que a palavra fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Cuidado quando você deixa algumas coisas substituir a presença de Deus na sua vida. Eu vou repetir de novo para você entender. Cuidado quando você deixa algumas coisas da sua vida material substituir a presença de Deus na sua vida. Cuidado quando você troca Deus por carro, quando você troca Deus por casa, quando você troca Deus por namorada, por namorado, quando você troca Deus por algo que te faz esquecer dele, quando você troca Deus por WhatsApp, quando você troca Deus pelo Facebook, quando você troca Deus pelo seu celular, né? Não que seja errado você ter um aparelho, você ter um carro, você ter uma casa, mas quando você deixa tudo isso tomar conta, quando você deixa tudo isso em primeiro lugar, quando você deixa isso de repente fazer que o seu coração se afaste de Deus, aí sim é perigoso. Cuidado com as prioridades. Cuidado com as prioridades que você toma. Cuidado com os relacionamentos que te afastam de Deus. Quando as prioridades começam a mudar, é porque o seu coração já mudou há muito tempo.
Eu vou repetir para você entender. Quando as suas prioridades começam a mudar, é porque o seu coração já mudou muito tempo. E sabe por quê? Porque a Bíblia diz: onde está seu coração, ali está o seu tesouro. A Bíblia diz: aonde está o seu coração, ali está o teu tesouro. Se o teu coração está no dinheiro, você só vai pensar e se preocupar no dinheiro. Se o teu coração está no teu carro, você só vai pensar e se preocupar no seu carro. Se o teu coração estiver no Senhor, você só vai pensar no Senhor. Você vai dedicar todo o seu tempo para Ele, você vai dedicar o seu tempo ao Senhor. Mas quando o seu coração não está no Senhor, teu coração está em qualquer outra coisa, menos em Deus, você se dedica o seu tempo nas coisas que não são de Deus. Então você tem que parar e pensar: poxa vida, o meu coração tem que estar em Deus, meu coração tem que estar no Senhor. A preocupação de Deus não é destruir o povo. A preocupação de Deus não é ver o povo para baixo, ver o povo de repente mendigando, ver o povo aí caído, cabisbaixo. A preocupação de Deus era que o povo não estava o adorando. A preocupação de Deus é que o povo não estava com o coração cheio dele. A preocupação de Deus é que o povo não estava com o coração nele. Então, quando você se preocupa com Deus, quando você faz as coisas realmente para Deus, o seu coração está voltado a Deus. Agora, quando você busca as outras coisas primeiro e deixa Deus para buscar depois, o seu coração não está voltado a Deus. Então, quando Deus toca na terra, é porque Ele quer mexer com o seu coração. Quando Deus toca na sua vida, é porque Ele quer mexer com o teu coração. Quando Deus toca no seu trabalho, é porque Ele quer mexer com o teu coração. Quando Deus toca no teu carro, na tua família, na tua casa, no teu ministério, é porque Ele quer mexer com o teu coração. Quando Deus toca em tudo isso, é porque há algo de errado. Quando Deus toca em tudo isso, é porque há algo de errado que está te afastando dele. Então, quando você coloca tudo em primeiro lugar, ao invés de Deus, e deixa Deus em segundo plano, em segundo lugar, Deus ele vai fazer com que você perca tudo, para que você lembre dele. A intenção de Deus não é destruir o povo. A intenção de Deus é tocar em coisas que está mudando o coração do povo. A intenção de Deus não é tocar naquilo que você tem. A intenção de Deus não é tocar em você. A intenção de Deus não é tirar, de repente, me expressei errado, me perdoe, me expressei errado. A intenção de Deus não é tocar em você. A intenção de Deus é tocar naquilo que você tem, que tire a sua mente da atenção dele. A intenção de Deus é tocar nas coisas que atrapalham você de seguir a Ele. A intenção de Deus é melhorar a sua vida. A intenção de Deus é fazer com que você venha adorá-lo em espírito e verdade. A intenção de Deus é fazer que você venha colocar Ele em primeiro plano. A palavra diz que aquele que ama seu pai, sua mãe, seus irmãos em primeiro lugar, né, não é digno dele. A palavra de Deus diz que quem não amar o seu irmão, não amar a Deus sobre todas as coisas, não é digno dele. Então, Deus está em primeiro lugar, Deus está em primeiro plano. Então, essa palavra aqui, Deus usou o profeta Ageu para que profetizasse para aquele povo, para que o povo viesse a acordar, tivesse um despertamento, né? Para que o povo viesse primeiro, ao invés de se preocupar com suas casas, com os seus bens, com as coisas materiais, viesse se preocupar primeiro com Deus, né? Viesse estar preparando uma casa, viesse estar preparando um templo, um lugar para que eles viessem adorar a Deus, né? E é isso que Deus tem para você nessa noite. Deus está falando nessa palavra que você venha, né, arrumar o seu templo, que você venha arrumar teu coração, que você venha nesta noite, a partir de hoje, você venha arrumar a casa para a habitação do Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor diz: se você
arrumar a casa, todas as coisas, e você colocar Deus em primeiro plano, em primeiro lugar, todas as coisas vão ser acrescentadas. Às vezes, Deus tocar naquilo que nos toca, para que o nosso coração volte a ser dele. Às vezes Deus vai tocar naquilo que nos toca, para que o nosso coração venha voltar a ser dele. Às vezes você está preocupado com tantas outras coisas, não está se preocupando com Deus. Às vezes você está tão preocupado com carro, preocupado com casa, preocupado com terreno, preocupado com trabalho, com dinheiro no banco. Às vezes Deus vai tocar em tudo isso para que o seu coração volte a ser dele. Então não se preocupe. Não se preocupe, porque o povo no deserto não se preocupava com o dia de amanhã. O povo no deserto não passava frio. O povo no deserto não passava fome, não passava sede. Porque Deus supria todas as necessidades. Deus supria todas as necessidades deles. Então que você venha entender essa palavra. Que você venha entender essa palavra e venha crer nessa palavra. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero que você entenda que tudo que você busca, tudo que você faz deliberadamente, em primeiro lugar, você saiba muito bem que Deus vai tirar. Deus vai tirar. Deus vai tirar porque Ele vai tirar não porque Ele quer teu mal. Ele vai tirar não porque Ele quer ver você sofrer. Ele vai tirar porque Ele te ama. Ele vai tirar porque Ele te adora. Ele vai tirar porque Ele quer ver você o adorando. Ele vai tirar porque o seu coração é dele. Ele vai tirar porque Ele te criou. E às vezes Deus vai tocar naquilo que te toca para que você volte a adorá-lo, para que você volte a crer nele, para que você volte a ser submisso a Ele, para que o teu coração volte a ser dele. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, se você recebe essa palavra, declare nos comentários. Escreva alguma coisa no comentário. Eu vou colocar Deus em primeiro plano, eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, vou buscar a Deus em primeiro lugar na minha vida e as demais coisas vão ser acrescentadas. Declare nos comentários. Eu gostaria que você compartilhasse essa palavra, deixasse seu like, se inscrevesse nesse canal para que você venha receber as notificações aí de mais palavras abençoadas, porque é Deus abençoando a minha vida para que eu venha abençoar a sua vida e você estar abençoando a vida de outras pessoas. Desde já eu quero te agradecer por esse momento, por esses minutos que você se dedicou a ouvir essa palavra, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. A palavra não é minha, eu só sou um instrumento para poder levar aquilo que Deus colocou em meu coração para levar. Então que você venha entender que em primeiro lugar é Deus e as demais coisas Ele acrescenta. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.